Hoje nós vamos conhecer a história de um supermercado que começou com as pegadas de um homem que sonhava em trabalhar no Porto de Santos. Mas acabou em uma feira livre, trabalhando com a própria barraca. Eu comecei primeiro na feira, como feirante, né? Uma barraca de feira fazia fora de Santos. Eu morava aqui não tinha asfalto, não tinha nada naquela época, isso é 64. Dia 31 de março, dia da Revolução, minha primeira feira em Vicente de Carvalho. Terça em Vicente de Carvalho, quarta no Guarujá, quinta na Vila Nova, em Cubatão, sexta no Casqueiro e Vila Paris. Comecei aí. Naquela época, não tinha, como falei para você, os pagamentos eram dia 10. Então, quando o primeiro pagamento, quando saía, tinha a feira de eu vender 40 sacos de arroz, assim. Pá. Tinha uns 5, 6 empregados. E era 40 sacos de arroz, 15, 16 de feijão, 4, 5 de farinha de mandioca, 3, 4 sacos de milho. Naquele tempo, aqui estava começando, as mulheradas muito criavam galinha no quintal. E foi na feira que seu Talvanes conheceu sua parceira de vida. Era aquele saco, tinha a barraca nele, colocava aquilo ali, e aquele pegava, sabe? Peso danado, 60 quilos, colocava na cabeça e lá e arrumava tudo. E o povo, na hora da feira, a nossa barraca na feira era uma barraca que tinha mais movimento. Fazia fila, sabe? Ele tinha um preço bom e a atenção que a pessoa dá para os clientes, né? Ele tinha um preço de todas as barracas, o melhor preço que tinha era ele. Ele ia direto no fornecedor em São Paulo, comprava lá, caminhão fechado, aí o preço saía melhor, né? Aí fazia fila, na feira de terça-feira, era fila imensa que fazia para poder na nossa barraca. Era uma coisa linda. Era gente bastante trabalhando, mas ele, dava conta de tudo ali, pesava um, pesava o outro, corria. E eu ficava no caixa, né? Eu ficava no caixa e ele atendendo o povo. Depois dali eu saí de lá e comprei uma barraca em Santos. Aí melhorou as coisas, levantava mais tarde um pouco, né? Lá tinha que sair madrugada daqui, aqui não tinha asfalto. Quando chovia, eu deixava o caminhão na avenida, porque atolava. Era uma barraca de feira, com cereais, desse tipo de coisa. Que só naquela época era menos produto. Hoje tem uma variedade enorme, né? Não tinha supermercado, tinha o SESI. Então aquelas mercearias grandes, né? Lembra que eu estava falando daquela cerealista que falava, né? Era isso que existia na época. Só tinha um pão de açúcar na Anaposta. O Peralta estava fazendo a primeira loja lá ali no Cubatão, 9 de abril. Ele tinha um empório em frente, que vendia de tudo, bichada, pá, corda. Eu parava lá, vendia até pinga no balcão, parava lá no balcão. Aí eu comprava corda para o caminhão, eles tinham de tudo, e estavam fazendo a primeira loja. Aí daí eu montei um mercadinho pequeno, lá no final, e de lá montei isso aqui em 74. Né? E assim começa a história do Supermercado Barros, que fica em Santos, no litoral sul de São Paulo. Mas como surgiu a ideia de sair da barraca para a loja? Começou a abrir supermercado e as feiras começaram a cair. Você vê que as feiras hoje não existe mais uma barraca de cereais, né? É só frutas e verduras e legumes. Então começou a decair a feira, aí Peralta montou a loja na avenida. Aí me ofereceram esse terreno aqui, eu comprei. Aí eu vou partir para o ramo também, não é isso? Primeiro a gente tinha uma lojinha lá embaixo, que era só 2 portas. Era um supermercadozinho pequeno, sabe? Mas era muito legal. Foi o começo da nossa vida também. Que a gente depois saiu da feira, ele montou esse mercadinho. É porque ele era sócio com o meu cunhado, aí meu cunhado ficava lá e ele ficava aqui. Fazia a feira e o supermercado. Meu irmão, uma semana ele ia para a feira, outra semana ficava no mercado. E nós fazia rodízio. Aí depois nós separamos
vendemos a barraca, ele ficou construir a lojinha lá, construir essa aqui, e ele ficou com uma lojinha menor e eu fiquei com o mercado. Aí ele ficou lá e eu comprei esse terreno e construí essa parte aqui e ampliei a loja. Depois de uns 10 anos, mais ou menos. A dona Rosilda conta que o supermercado faz parte da rotina das famílias santistas. A gente é conhecido aqui como se fosse... Nossa, aqui todo mundo conhece a mim, principalmente a mim, que eu ficava direto dentro da loja, e ele também. Mas é muito gratificante. Ele já está com 83, eu com 76, e estamos ainda batalhando, né? Aqui fazia fila, chegava dia que a fila encostava na geladeira, mas só tinha 4 caixas também. Tinha 4 caixas, mas as filas encostavam na geladeira, hein? Domingo, então, nossa senhora, dá prazer, né? Dá prazer a gente chegar. Eu fico triste de ver como eu passo aqui. E muita gente aqui me conhece da época da feira. Muitos já morreram, aqueles velhos, mas os filhos ainda prestigiam aqui. Eu fico triste quando eles passam, eu falo, só Oswaldo, tá faltando isso, eu não gosto que falta. Entendeu? Eu não gosto. Aí eu já chamo a pessoa responsável, mando marcar e mando comprar. Antigamente eu pegava o meu carro, que eu mesmo ia no Atacadão ou ia no Max e pegava aquilo que faltava para não deixar faltar na loja. Porque às vezes você compra da indústria ou do atacado, demora uma semana para entregar, não é verdade? E lá não, eu ia na hora e pegava e trazia já. A dificuldade existe em tudo que é ramo, você sabe, né? Nada cai do céu. Você tem que se dedicar. Aqui eu não posso me queixar. O conto é ótimo. Mora muita gente aqui. Aqueles prédios ali atrás deram uma força enorme quando eu abri isso aqui. Que todo ramo tem dificuldade. Você não vai pensar que não tem, não tem. É restaurante, é vendedora de carro, todos os ramos têm problema, né? Então, mas eu estou satisfeito, hein? Os filhos Alexandre, Marcelo e Patrícia também trabalham no supermercado. Meu pai sempre foi uma pessoa muito presente. A vida dele é isso aqui. Então, ele na loja, ele resolvendo as coisas sempre na loja, né? Ele sempre teve o apoio de outras pessoas na parte administrativa, mas ele sempre na loja. E é preocupado em que não faltasse nada, enfim, sempre trabalhando. Essa é a lembrança que eu tenho do meu pai. A gente bagunçava muito aqui. Eu ficava correndo, meu pai sempre com os vendedores, e eu ficava correndo e aprontando, né? De vez em quando ele tinha que dar um puxão de orelha ali, porque senão a gente tacava fogo no mercado, né? Mas imagine um monte de criança no meio do meu pai e minha mãe tomando conta e a gente bagunçando, correndo, querendo brincar, e a vida sempre dentro do varejo, né? Abria, fechava e estava aqui o tempo inteiro, né? E a gente viu que sem esse comprometimento as coisas não acontecem. Então isso é um exemplo para mim, para os meus filhos, né? Para os funcionários. Eu acho que isso é algo e que é bem difícil nos dias de hoje, né? Alguém que do nada conseguiu construir alguma coisa assim, começando como funcionário na feira, né? Putz, isso realmente é uma trajetória vitoriosa nesse sentido. E depois esse feirante mesmo vendeu a barraca para ele, e dali começou essa história, né? Virou isso tudo, a barraca virou esse supermercado que vocês conhecem hoje. Ele é bom em tudo, esse homem. Maravilhoso. É uma coisa que Deus me deu e eu estou feliz até hoje com ele. Eu sei a luta dele, que foi grande, e eu ao lado dele também, entendeu? Então isso a gente não esquece. Ele batalhou muito, um cara muito honesto, muito trabalhador. Então ele não media a hora que fosse para fazer isso, fazer aquilo, ele corria atrás.
Se um cliente chegasse e dissesse, Talvani não tem isso, ele corria atrás, ia atrás, resolvia. Ele sempre foi assim, muito direito nas coisas dele. Então, para mim, é tudo na vida. Só peço a Deus que tenha muitos anos de vida, a gente junto, né? É assim mesmo. Eu deixo um patrimônio e deixo experiência para eles, que eles viram que o pai sempre foi batalhador, não é isso? O pai sempre batalhou para deixar eles bem. Que eu sempre falava assim comigo, que eu não quero que meus filhos passem o que eu passei, né? Não quero que eles passem o que eu passei. Eu comecei de empregado da feira. Eu fui empregado. Aos 83 anos e trabalhando, o seu Talvanis dá uma dica para você que também deseja ter sucesso no seu supermercado. É gostar do ramo, né? Porque se a pessoa não gostar e abrir, deixar tudo na mão dos outros, não tem futuro. Não tem futuro. Você tem que se dedicar, ver o que está certo, ver o que está errado, ver como é que o teu concorrente trabalha. É complicado isso aí, viu? Você tem que ver como os preços que ele vende. E você também não pode vender sem margem de lucro, mas ele também não pode vender sem margem de lucro. É isso aí, do resto não é bicho de sete cabeças, não. É só a pessoa querer e se dedicar. E a pessoa tem que ter outra coisa. A humildade também vale muito, né? A pessoa ser humilde, não ser cheio de frescura. Você arrogante, né? Tudo isso influi. Ali, você entra aqui, às vezes, você vê os clientes, fala com ele, pô. Tem gente que é assim, parece o rei na barriga. Não é assim, não. Eles gostam que você bate nas costas. Mas, na verdade, a gente tem que atrair. Depois de 51 anos de supermercado, o que faz o seu Talvanis ainda ter disposição para levantar cedo e trabalhar? Eu me estava satisfeito com os preços. Um nordestino que chegou aqui em São Paulo apenas com um sonho e construiu um supermercado que faz parte das histórias das famílias de Santos. Mais do que isso, inspira determinação e força na família que construiu com dedicação. Por isso mesmo, o seu Talvanis Freire de Barros, dono do supermercado Barros, é uma liderança que inspira.